A dúvida e o fascínio sempre permearam as histórias sobrenaturais, e as mais amadas são as histórias de lobisomens. E neste dia, contaremos algumas histórias reais de lobisomens. Sejam bem-vindos à nossa primeira semana do Halloween. Eu sou Elizabeth Lima e este é o canal É de Arrepiar. Se gostam dos nossos vídeos, deixem seu like, nos sigam nas redes sociais e ativem o sininho de notificações para não perderem os próximos vídeos. O caso dos 3 lobisomens de Poligny. Na época da Inquisição, aconteceram alguns casos curiosos envolvendo lobisomens. Um desses casos contaremos aqui. 3 homens foram acusados de fazer um pacto com o demônio e então adquirirem a habilidade de metamorfose. Era o ano de 1521, na cidade de Poligny, na França. Um viajante, certa vez, foi atacado por um lobo. Durante o ataque, e para se defender, atingiu o animal e lhe provocou um ferimento. Após ferir o animal selvagem, o homem acompanhou o rastro de sangue que ele deixou enquanto fugia e percebeu que o tal rastro seguia até uma cabana. Chegando nesta cabana, encontrou um homem ferido e ensanguentado, sendo cuidado por sua esposa. O viajante observa a cena e cuidadosamente se retira do local. Chegando à cidade, comunicou o incidente às autoridades, revelando suas suspeitas, dizendo que os ferimentos no homem eram similares aos que ele havia feito na fera. Ele não tinha dúvidas, pois seguiu o rastro do animal ferido e se encontra com um homem com ferimento igual. Ouvindo a história, as autoridades foram em busca do suposto lobisomem, identificado como Michel Verdun. Sendo preso e após torturas, Michel assumiu ter a habilidade de mudar a sua forma, assim como confessou também assassinatos, canibalismo e satanismo. Ele também revelou 2 outros nomes de homens que também teriam o poder da metamorfose: Philibert Montot e Pierre Bourgault. Todos os 3 foram presos e levados a julgamento, tendo sido sentenciados e queimados em praça pública. Os 3 lobisomens foram executados sumariamente. O prefeito lobisomem de Ansbach. Uma história realmente perturbadora se passou na cidade de Ansbach, na Baviera, na Alemanha, em 1685. Surgiu por lá um grande e seletivo lobo que invadiu o local e começou a atacar seus moradores. Os moradores ficaram apavorados, com medo de sair de suas casas, principalmente no fim da tarde. Em geral, todas as suas vítimas eram mulheres e crianças. O fato fez com que eles acreditassem que esse grande lobo seria na realidade um lobisomem. Para resolver o problema e trazer paz à cidade novamente, uma emboscada foi feita e a criatura foi morta depois de entrar dentro de um poço. Eles acreditavam que o lobisomem era, na verdade, o ex-prefeito da cidade. Por isso, o bicho foi caçado, morto e depois vestido com as roupas daquele que era o acusado de ser a fera. A carcaça vestida de lobo ficou exibido na cidade. O fazendeiro lobo. Este é um caso bastante peculiar. De alguma forma, essa história conseguiu ser aterrorizante 2 vezes, por seus 2 lados. Um fazendeiro da Pávia, na Itália, simplesmente parece ter enlouquecido no ano de 1541. Ele se colocou na posição de um animal e atacou diversos homens à sua volta, dilacerando-os todos. Depois que foi capturado, o homem afirmou que existia apenas uma diferença entre ele e um lobo de verdade. Os pelos deles cresciam para fora, enquanto os seus cresciam para dentro. Se tudo isso já não fosse o bastante,
Para comprovar a afirmação feita pelo homem, eles cortaram os seus membros para verificar se o que ele falava era realmente verdade. Suas mãos e seus pés foram mutilados e ele morreu devido à hemorragia causada pelas amputações. Damon Taylor de Chalons. Parece que os lobisomens foram uma epidemia na Europa durante a Idade Média. Assim, muitos assassinatos horríveis foram cometidos por pessoas acusadas da metamorfose e também de feitiçaria. Mais notavelmente, a besta de Verdun, na França, é um desses famosos casos. Mas um loup-garou em particular cometeu crimes tão horríveis que as autoridades literalmente tentaram apagar qualquer menção a ele na história. Era 14 de dezembro de 1598, quando um alfaiate, aparentemente comum, de Chalons, na França, se viu no tribunal sendo acusado de vários crimes. Seu nome desapareceu desde aquele mesmo dia, mas o que ele fez viveria como pesadelo por séculos. Em sua loja em Paris, o alfaiate foi acusado de atrair crianças, capturar e torturar, abusar sexualmente delas antes de cortar suas gargantas. Alguns relatos afirmam que a necrofilia também fazia parte de sua rotina. Em seguida, o alfaiate trocou de papel de alfaiate para o de açougueiro. Ele colocou seus corpos separando-os cuidadosamente, cortou-os como um pedaço de carne e os comeu em seu jantar. Isso pode soar como um simples caso de canibalismo, exceto que ele supostamente capturou mais crianças rondando a floresta próxima à noite, depois de assumir a forma de um lobo. Com dezenas de crianças desaparecidas, o alfaiate se tornou um suspeito provável. Sua loja foi revistada e, entre as muitas coisas horríveis descobertas, havia barris cheios de ossos branqueados de crianças. O alfaiate foi levado sob custódia e sumariamente torturado, para obter uma confissão pelos cerca de 10 a 48 assassinatos que cometeu. Um veredicto de culpado foi alcançado rapidamente. Todos estavam indignados e chocados diante de tanta barbaridade. O alfaiate foi condenado a queimar na fogueira, o que era costume entre bruxas, lobisomens e outras pessoas demoníacas da época. No tribunal, até que seu corpo foi consumido pelas chamas, o lobisomem de Chalons não fez nenhuma tentativa de implorar por sua inocência. Ele continuou a xingar, a praguejar, na mais maligna das modas até o seu último suspiro. Claro, não podemos revisar seu caso e explorá-lo, ainda mais nos tempos modernos. Tudo o que nos resta é a história como ela foi contada ao longo dos séculos. O tribunal considerou que os atos do alfaiate demônio foram tão horríveis e chocantes que ninguém deveria ousar ler os relatos novamente. Assim como o assassino em série canibal, os documentos do tribunal também foram reduzidos a cinzas. Lobos de Périgord. Um grupo de lobos começou a atacar homens nas proximidades de Périgord, na França. O ocorrido aconteceu em fevereiro de 1776 e chamou a atenção até de Luís XV, o rei da França. O massacre feito pelos animais chegou a matar 18 pessoas e deixou muitos outros feridos. Cidadãos do local mataram grande parte dos lobos que atacaram a região. Outros foram mortos por caçadores profissionais ou pessoas que se dispuseram a ajudar. Um homem de mais ou menos 60 anos salvou a vida de um atirador e seus companheiros depois que sua pólvora acabou. Ele estava armado apenas com um facão quando o atirador ia sendo atacado. O ato fez com que o Luís XV prometesse uma recompensa a ele e liberasse seus filhos do serviço militar. A forma como eles agiam e a sua preferência por humanos fez com que as pessoas acreditassem que os lobos eram, na verdade, um grupo de lobisomens. A besta de Bray Ward.
Desde 1936, a Estrada Bray foi palco de muitos avistamentos de uma criatura pavorosa, que causou medo e angústia em todos que a testemunharam. Relatam ver uma criatura gigante, meio humana, meio urso ou lobo, segundo alguns relatos, que assusta quem passa na região. A tranquila região de Elkhorn, em Wisconsin, ganhou alguns contos de terror por causa das aparições, principalmente nos anos de 80 e 90. Ele anda em 2 ou 4 patas, disse que ele é muito alto, construído como um homem atlético e coberto de cabelo desgrenhado. Ele tem uma cara de lobo e olhos amarelos que brilham na luz. Uma mulher, após tê-lo visto, disse que era a criatura mais próxima que se parecia com um lobisomem. Ele tem um cheiro horrível de carne em decomposição. Em 1936, esse animal foi visto cavar um cemitério indígena. O vigia rezou por sua vida ao vê-lo. O animal teria dito "Gadara" para ele e afastou-se em 2 patas traseiras. Gadara era uma cidade grega situada no leste do Rio Jordão. Ele é mencionado no Novo Testamento. Segundo a Bíblia, Jesus encontrou um homem que teria sido possuído por espíritos malignos. Este homem era tão forte que ele podia derrubar muralhas. Quando o homem viu Jesus, ele começou a falar. Disse a Jesus que seu nome era Legião e que havia muitos como ele. Jesus curou os espíritos do mal, transferindo-os para uma manada de porcos. Os porcos então correram para o mar e morreram. A teoria é que a besta de Braveheart estava tentando dizer ao homem sobre sua natureza e que sua espécie tem sido vista desde os tempos bíblicos. Outro avistamento ocorreu em 1989, quando Loriane Endries, uma jovem de 24 anos, estava dirigindo pela Braveheart em torno de 1h30. Ela pensou ter visto uma pessoa curvada ao lado da estrada. Assim, ela desacelerou para ver se a pessoa precisava de ajuda. Quando ela olhou para a figura, ela viu que a pessoa era realmente um homem, meio lobo, uma verdadeira abominação. Ele tinha um focinho longo, olhos amarelos, dentes afiados e estava coberto de pelos castanhos acinzentados. A besta estava segurando o animal atropelado com as mãos, ou garras, e mesmo com ela assistindo à cena, ele continuou a devorar o animal, até que ela foi embora. Outros avistamentos. Em 1964, Dennis Fewles viu a criatura. Ele estava indo para a casa de carro por volta da meia-noite, quando viu um animal correndo. Graças à luz de seus faróis, ele enxergou a criatura. Dennis descreveu a criatura como marrom escura, peluda, pesava cerca de uns 450 quilos e era muito, muito alta. Ela correu pela estrada, pulou uma cerca de arame farpado e depois desapareceu. Em 1972, uma mulher de Jefferson County chamou a polícia para relatar uma tentativa de invasão em sua casa. De acordo com a investigação do Departamento de Investigação de Recursos Naturais de Wisconsin, a mulher disse que o intruso era um animal grande, muito grande e desconhecido. Com cabelo longo, escuro, caminhou ereto, tinha longos braços e garras em cada mão. A besta voltou algumas semanas depois. Ele tentou invadir a casa novamente, sem sucesso. Foi até o celeiro e atacou um cavalo, fazendo um corte profundo no equino. 1999. Dorothy Gibson estava dirigindo ao longo de Braveheart quando sentiu seu pneu dianteiro deixar o chão, como se tivesse sido atingido por algo. Ela parou o carro, saiu e olhou para a escuridão. Algo peludo e escuro veio em sua direção. Ela pulou de volta para o carro e tentou ir embora. A besta tentou pular sob o porta-malas do carro, que estava molhado demais. Provavelmente graças a isso, a criatura não conseguiu se segurar e caiu. Os avistamentos continuaram. Houve uma série de encontros bizarros entre 1989 e 1992. A criatura não parecia ser um animal conhecido. Eventualmente, os avistamentos acabaram, deixando muitas perguntas sem resposta. Seria um pé grande?
Bigfoot ou Sasquatch nos Estados Unidos? Não de acordo com todos os avistamentos, boatos e depoimentos. O pé grande não ataca animais ou seres humanos. O mistério da besta de Bray Ward permanece sem solução. Que ser pavoroso seria esse? Deixe sua opinião. Qual desses casos você mais gostou? Agradecemos ao inscrito Paulinho, que gentilmente nos enviou a sugestão deste vídeo. Boa noite.